Boa noite a todos que está chegando por aí. Fabíola, boa noite a todos quem está chegando. Programa Além do Divã. Hoje iremos falar sobre o sintoma, né? Boa noite, Fabíola. Teve um probleminha. Boa noite, José Aldo. Nada Boa aqui. noite. Boa noite a todos que já estão chegando por aqui também. E só informando para quem está chegando já por aqui, que a luta a gente não está fazendo unicamente só uma live, mas a gente já nomeou esse espaço aberto sempre às quartas-feiras, como Além do Divã. Sinta-se à vontade para comentá-lo, compartilhar também, né, com outras pessoas. É importante porque enriquece muito o canal e a gente precisa também divulgar mais o nosso trabalho e o Além do Divã. E vocês que estão aqui são os nossos principais atores. Por isso que a gente está aqui, né, José Aldo? Estamos aqui semanalmente por causa de vocês que nos acompanham todas as quartas-feiras, desde 2022. Estamos no terceiro programa de 2023 com um convidado mais que especial e a gente está aguardando ele por chegar por aqui. Isso. Hoje um convidado mais que especial aqui falando com a gente, com uma temática que é muito importante. Vai ter dois temas trabalhados em duas áreas de conhecimento muito importantes hoje na nossa sociedade, né, José Aldo? A gente vai falar um pouquinho sobre sintoma. E os nossos telespectadores podem se sentir à vontade para deixar a pergunta, a dúvida no chat, o comentário, que durante o percurso aqui do programa a gente vai respondendo, vai lendo os comentários e vai respondendo vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas a todos e a todas. E a gente se encontra por aqui sempre às quartas-feiras, nesse horário de 8 horas. Semana que vem, sinto-se convidado para estarem aqui novamente. E hoje o nosso tema, né, José Aldo, será o sintoma entre a psiquiatria e a psicanálise. E está aguardando. A gente vai ter um recessozinho perto de carnaval, né? Verdade, tem esse feriado. Feriado, para a gente retomar após o carnaval. Isso. Então é importante, Fabíola, e espectador, né? Que a gente vai falar sobre a questão do sintoma. O sintoma numa visão psicanalítica e o sintoma numa visão psiquiátrica, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Como cada psique olha o sintoma, né? Então, o que caracteriza propriamente uma entrada em análise, é o sintoma, e a gente sempre diz que o sintoma, né, como diz o poema de Drummond de Andrade, que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, para introduzi-lo, o sintoma, podemos dizer que em psicanálise, o sintoma é essa pedra. Essa pedra, Fabíola, que nos faz tropeçar na vida. Essa pedra que nos faz, como diz o pessoal do interior, topar, né? Caminhar
ganhar troco, né? Então, sintoma é isso, né? Que faz com que a gente caminhe torto, tropeçando, ou cambaleando na vida. Então, sintoma é essa pedra no meio do caminho, né? Que faz com que todos nós tropeçamos ou tropecemos, né? Diante dos obstáculos da vida, né? Então, o sintoma é o quê? É esse mal-estar. E é isso que nós vamos falar hoje à noite, dessa pedra, né? Dessa pedra que existe no meio do caminho de uma análise, né? Que obriga a pessoa a percorrer esse caminho, né? Para não levar a uma repetição, podemos dizer, essa confusão, uma repetição incontrolável, né? Ou inconsolável. Então, podemos dizer que na nossa vida há várias pedras no meio do caminho. De fato. A análise é um percurso muito importante, né, José Aldo? Isso. Deve ser buscado somente quando está chegando nos finais, mas é no percurso, né, no processo. Deve-se buscar a ajuda de um profissional. E você até poderia deixar aqui para os nossos... Pois tá, vou só me retirar aqui só para pegar uma água rapidinho. Pronto. Pessoal, o nosso programa hoje, a gente já? Muito rápido. Tinha deixado bem aqui. O nosso programa hoje, a gente vai falar sobre o sintoma entre a psiquiatria e a psicanálise. A gente está aguardando aqui o Dr. Marcondes, mas o programa acontece semanalmente, sempre... Chegou. Pronto, chegou por aqui. Ele enviar a solicitação. Hoje a gente pode prolongar mais um pouco, viu, Fabiola? Já lá está prometendo, né? Verdade. 2 psicanalistas hoje aqui no programa está arrebentando. Hoje está prometendo. Verdade. Viu? E o que a gente espera, pessoal, que vocês também possam deixar a dúvida, o comentário de vocês aqui no chat, que a gente vai respondendo no percurso do programa, as dúvidas de vocês que forem surgindo, e a gente vai acompanhando aqui o diálogo que vai acontecendo entre José Aldo e o Dr. Marcondes, que a gente está aqui esperando ele já entrar aqui na live para a gente iniciar o nosso programa. Já enviou a solicitação, José Aldo? Já assinou, já enviou, já não solicitar para poder entrar. Ligue para ele. Isso, você envia a solicitação, pede para participar, Dr. Marcondes. José Aldo lhe adiciona aqui na tela principal. Sim. Estou aguardando. Isso. Aceitar. Perfeito. Perfeito. Está entrando. Então, José Aldo é psicanalista, é graduado em psicologia. Estou com a microfonia aqui, mas José Aldo é psicanalista, graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, pós-graduada em psicopedagogia clínica, pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. Bem-vindo, doutor Marcondes Alberto Tavares da Silva Filho. Também é psicanalista, médico pela Universidade Severino Sombra, Vassouras, Rio de Janeiro. É pós-graduado em psiquiatria pela Faculdade Sebram. Seja bem-vindo, doutor Marcondes, e a gente espera que hoje a gente tenha um excelente programa falando sobre o sintoma entre a psiquiatria e a psicanálise. Bem-vindo. Pode se apresentar ao nosso público. Muito obrigado. Boa noite. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom, né? Como já disse, meu nome é Marcondes, é bem grande, né? Marcondes, Alberto, tal. Marcondes.
Eu sou psicanalista já há alguns anos. Eu ainda não sou psiquiatra, eu estou me graduando em psiquiatria, eu estou me pós-graduando em psiquiatria. Então ainda falta um ano e pouquinho ainda pela frente. Então estamos aqui para tentar contribuir, né? Porque realmente isso é uma questão recorrente até nos pacientes que nos procuram, querendo entender a diferença entre psiquiatria, psicologia, psicanálise e as formas de abordar. Eu acho que o diagnóstico é um ótimo tema para a gente poder abordar as diferenças de visão e as congruências também que há dentro das duas visões da psique, né? Então, Marconi, boa noite. Já dizer que é uma honra da Gracia, né, com a presença. José Aldo, antes de você iniciar, só para você baixar um pouquinho mais a tela do celular, para mostrar mais um pouquinho do rosto. Baixar mais, deixa eu ajeitar aqui, que aqui já está no degrau. Aqui, né? Pronto. Deixa eu ajeitar bem aqui. Ai. Calma aí. Calma aí. Pronto. Isso. Tô meio ruim. Eu quero falar que é uma honra ter o Marconi aqui. O Marconi também é um representante da Orla, é um dos psicanalistas que compõem a Orla. Para mim é uma honra ele ter cedido esse momento, né, que a vida dele é muito corrida, como médico, né, que ele é médico. E para nós, eu só tenho a agradecer a sua presença, viu, doutor Marconi? Espero que nós possamos agradeço o convite. Mais ainda, né? Falando sobre. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Nossa psicanálise, né? Então, eu comecei dizendo, nós vamos falar sobre sintomas entre psiquiatria e psicanálise, né? Depois eu fiz uma live sobre a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, e a gente vai comentando aqui aos poucos, né? Como o doutor Marconi falou, o próprio sintoma vai já nos dar uma diferenciação. Então, eu gostaria de começar essa introdução falando de um poema de Drummond de Andrade, né? Ele disse: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, eis do que vou falar, do que vamos falar esta noite, né? Dessa pedra que existe no meio do caminho, podemos dizer, de uma análise, que obriga a pessoa a percorrer esse caminho. Porque só existe pedra porque há caminho. Então, podemos dizer que há várias pedras no caminho de uma análise, né? No início, no meio e no fim, há caminho, né? E há pedra. Então, essa pedra nós podemos denominar em psicanálise de sintoma. Eis essa pedra que faz a pessoa mancar, que faz a pessoa tropeçar, essa pessoa, no dizer do interior, que faz a pessoa topar e sair mancando, xingando, né, na vida. Um sintoma é isso. Essa pedra, né, que muitas vezes Freud vai dizer que essa pedra, para Freud, seria a pedra que seria o rochedo da castração. Então, quando uma pessoa busca uma análise, isso significa que ela tropeçou em uma pedra no meio do seu caminho. E nós convidamos que essa pessoa venha falar sobre essa pedra. Então, começo aqui com essa introdução e passo para o doutor Marconi começar a falar sobre essa pedra, uma visão psiquiátrica e psicanalítica. Sinta-se à vontade, doutor Marconi. Inclusive, esse poema é muito caro aos psicanalistas, né? Se eu não me engano, foi o Forbes que começou a usar esse poema nos textos dele, e falando sobre essa questão do sintoma ser uma pedra no meio do caminho, né? A visão do sintoma na psicanálise, quando começa com Freud, ela está muito contaminada pela visão da medicina, até por Freud ser médico, né? E principalmente por Freud nunca ter sido um psiquiatra. Freud era um neurofisiologista, um neurologista que gostava da parte de fisiologia, além de um grande intelectual, de um homem de vasto conhecimento,
mas o início da psicanálise, de fato, está muito contaminada essa visão do sintoma pela visão do médico, porque nós, como médicos, aprendemos que o sintoma, aquela queixa que o paciente nos leva do sintoma, é o que nós combatemos. E o médico tem esse saber. Eu fui oftalmologista durante muitos anos, e um paciente que me procura no consultório de oftalmologia com uma síndrome do olho vermelho qualquer, uma vez eu diagnosticando, eu sei como tratar, eu sei como vai evoluir, eu sei se o primeiro tratamento falhar, para onde eu posso recorrer, e sei inclusive o momento em que o tratamento não vai ter mais eficácia e que nada mais pode ser feito. E essa visão de sintoma como algo a ser extirpado é a marca da medicina. Meu paciente vai com dor, eu alivio a dor. Meu paciente está com febre, eu alivio a febre. Meu paciente está fraco, eu vou fortalecê-lo. E Freud, no começo, mesmo durante os diagnósticos dele, ele vai falar para a gente de o neurótico e o normal, né? Ele vai fazer essa oposição. Então há uma normalidade, da qual o neurótico não faz parte. No início do ensino dele, claro que isso vai mudar, e em Lacan isso vai acabar, né? Em Lacan, a neurose deixa de ser algo nosológico e passa a ser algo estrutural. Aquilo que forma o ser humano. Então, se somos neuróticos, é porque não somos psicóticos nem perversos. Não há uma opção de normalidade, entre aspas, assim, né, digamos assim. E a partir dessa visão de que muda o diagnóstico e a forma de encarar a neurose em si, no caso que o diagnóstico do neurótico, os pacientes que na maioria das vezes nos procuram, os histéricos ou histéricas, obsessivos, obsessivas, eles vão para que nós extirpemos isso. Eles nos procuram como se estivessem procurando um médico, de fato, né? Um psicólogo que não seja psicanalista. Eu não funciono e eu quero que você me faça funcionar. Eu preciso progredir no meu emprego, eu preciso salvar meu casamento. E a visão de Lacan do sintoma é muito interessante. José Aldo falou da questão do rochedo, da castração, né? E Freud vai perceber que há um momento em que, por mais que a análise progrida, nós chegamos num caroço, nós chegamos num ponto insolúvel, onde o sintoma para de ceder, onde o paciente volta semanalmente para as sessões, com as mesmas queixas, sem que nada se altere, estagnado. Então, quem iria num médico semana após semana, se ele dá o remédio não funciona, né? Então, acho que essa a principal diferença para a psicanálise, principalmente a nossa lacaniana, né? Já que somos lacanianos, eu e José Aldo somos lacanianos, é essa visão de que o sintoma, em parte, será de uma certa forma combatido, não por nós, pelo próprio paciente, ele mesmo vai acabar combatendo o sintoma, mas outra parte não. Outra parte, ele vai ter que se adaptar. Essa pedra no meio do caminho que ele encontrou, ela pode ser intransponível, ela pode ser uma muralha, ela pode ser uma montanha, ela pode ser algo que faz parte do caminho, algo que não pode ser reduzido. Essa pedra chega num determinado momento, quando se vai tirando todos aqueles excessos que estão por cima dela, a lama, a grama, qualquer coisa que esteja em cima, sobra só esse núcleo, essa parte que não cede mais. E aí o que fazer com isso? O que fazer com o sintoma quando ele deixa de ceder? A visão da psiquiatria, especificamente do sintoma, isso tem mudado muito, né? A psiquiatria tem se modernizado, ela tem tentado, de uma certa forma, nos últimos anos, um movimento que eu acho muito interessante. Durante muito tempo a psicanálise, nos anos mais recentes, a psicanálise começa na psiquiatria como o grande tratamento da psiquiatria. Quando Freud surge com o tratamento dele, que na verdade não era nem para ser um tratamento, era para ser um método de investigação do inconsciente. Freud não planejava tratar ninguém. E ao perceber que os pacientes aliviavam os sintomas, sentiam melhoras dos sintomas, ele percebeu, tem alguma coisa aqui que a gente possa trabalhar. E isso deu à medicina na época, porque os patriarcas da psicanálise eram todos médicos, né? Ferenczi, Freud.
Jung, que depois abandona a psicanálise e vai para a psicologia analítica, Adler, enfim, todos são psiquiatras, são psiquiatras não, médicos. Lacan foi psiquiatra, sim, psiquiatra. Então, a partir do momento que Freud percebe que o sintoma se alivia, dá à medicina finalmente uma arma para tratar, principalmente a histeria no começo. Né? Então, os pacientes com aqueles mal-estares no mundo que não cediam, começam a ceder. Quem já teve a oportunidade de passar por um processo psicanalítico, sabe como essa melhora. É até difícil explicar como que melhora. As coisas simplesmente, aquele peso desaparece, as coisas vão sendo mais fáceis de lidar. Não é nem uma questão de alívio, de eu contei e agora eu estou aliviado. É uma forma de estabelecer uma nova relação com a forma como se vive, com a forma como se existe no mundo. Pois bem, a partir do momento que a psiquiatria consegue produzir remédios, a farmacologia consegue avançar e produzir remédios que realmente vão produzir efeitos psíquicos, em termos de melhora dos quadros de depressão, inicialmente da psicose, né, de aliviar, acabar com o sintoma psicótico, a psiquiatria começa a se afastar da psicanálise. Então, como fazer com um psicótico que alucina? Eu dou um remédio para ele para de alucinar. Então acaba as ideias paranoicas, acaba a alucinação. A gente dá uma grande vantagem nesse ponto para o esquizofrênico, mas não sem pagar um preço, não sem que ele perca algo disso. Então eu entendo que é difícil a gente falar sobre esses termos. Como é que eu vou então não dar um remédio para um esquizofrênico que está alucinando? Para um paciente com quadro paranoico que acredita que sei lá, que está sendo perseguido, e que alivia com a medicação. Então, realmente, a partir do momento que a farmacologia, a psicofarmacologia vai evoluindo, inicialmente no campo da psicose, e depois nas depressões, e você tem medicamentos que aliviam o sintoma, isso, repito, afasta a medicina da psicanálise. A questão é que o quanto havia de melhora aqui de fato, né? O que estava se obtendo? Eu acho muito interessante a visão do Foucault sobre essa questão, né? Foucault, quando ele aborda, como ele diz, a loucura, né? Pelo viés político, econômico, do direito e da filosofia, o campo dele, ele dá para a gente uma visão muito interessante, uma visão mostrando para a gente que nem sempre o psicótico foi um pária. O psicótico, dentro dos seus limites, já teve funções sociais, né? Quem já não viu textos de avistamento de seres vindo do céu, fantásticos, né? Com 4 cabeças, uma de leão, outra... A Bíblia está repleta de coisas que a psiquiatria classificaria hoje como patologia. Então, muitos profetas, por exemplo, estariam em tratamento para esquizofrenia. O sujeito teve uma alucinação. Paulo, quando ainda atendia por Saulo, avistou um homem morto, viu Jesus, né, que já havia morrido há muito tempo, e depois ficou cego, teve um sintoma histérico, né, teve uma cegueira histérica, que depois ele recupera. Então, não sei, talvez Paulo teria sido tratado por um psiquiatra. Por quê? No dia atual. Mas na época de Paulo, não. Havia algo ali que funda uma religião, funda o cristianismo, posteriormente, com todas as suas vertentes. Né? Essa visão do transtorno mental, da doença mental, ela é uma coisa relativamente recente. Essa visão de que há algum problema, alguma questão no funcionamento do cérebro que produz esse tipo de sintoma, ele é uma descoberta recente, até porque a medicina não sabia da função cerebral até 200 anos atrás, que começa a entender que o cérebro é o local onde acontecem uma série de fenômenos químicos e biológicos que vão produzir, entre outras coisas, a psique, né, que emerge dali de dentro. Então o cérebro passa a ser o local que a medicina vai focar. Então há um transtorno ali e nós vamos resolvê-lo corrigindo a bioquímica do cérebro. Então,
Imagine, por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc avistou, se não me engano, um anjo, ela viu um anjo e que mandava ela salvar o Delfim de França. Joana d'Arc deu o primeiro passo para acabar com a Guerra dos 100 Anos. Então, era uma paciente psicótica, muito provavelmente, né? Tinha ideias de grandeza, megalomaníacas, um anjo vem dar a ela a missão de salvar o rei, de salvar o reino da França, e caramba, ela salvou o reino da França. Misteriosamente, essa paciente esquizofrênica vai e salva o reino o reino da França. Então, o que Joana d'Arc fez com o sintoma dela? Joana d'Arc salva um reino. Morreu queimada depois, né, foi entregue. Mas Joana d'Arc consegue mobilizar um exército, mobiliza o sentimento nacionalista francês. Ou seja, houve um momento em que a psicose, por exemplo, esses sintomas não eram um mau funcionamento do cérebro. Era algo divino que vinha dos deuses. O xamanismo, os xamãs das tribos indígenas, essas pessoas que falam coisas que ninguém entende, o oráculo, que fala de forma misteriosa, que tem visões e que compartilha algo conosco. Então, o sintoma desses sujeitos já teve uma função social. Então, a partir do momento em que a medicina vislumbra a possibilidade de anular o sintoma, o médico faz aquilo que ele aprendeu e que ele foi treinado e que ele deve fazer. Anular o sintoma. Essa é a função do médico. O médico, no corpo, alivia o sintoma. Dentro do campo da psique, da questão mental, isso ainda precisa ser muito debatido e entendido. Até porque existem casos e casos que se deve entender. Então, por exemplo, existe um diagnóstico que as pessoas estão muito familiarizadas, muito comum hoje em dia, que é a bipolaridade. Muitos confundem a bipolaridade. Você está triste de manhã, feliz à tarde, triste num dia, é bipolar. E bipolaridade não é isso, né? Bipolaridade, o paciente vai ter um período depressivo e um período maníaco, né? Então, no período maníaco, ele vai ser o dono do mundo, ele vai ser capaz de fazer qualquer coisa, ele vai dilapidar os bens, ele vai chamar gente estranha para casa dele, ele vai subir no palco, cantar. Ele está, assim, acelerado e comunicativo. E se você tenta pegar um paciente com mania e fala para ele assim, não, isso é um transtorno, eu vou te dar um remédio para tirar o sintoma. Em mania ele não quer, ele está super bem, ele está feliz, ele está dormindo pouco, trabalhando muito, rendendo, nunca foi tão boa a vida dele, e você está falando, isso é um sintoma, isso precisa ser tratado. Logo depois dessa fase de mania, o paciente entra numa fase depressiva, grave, severa, né? O bipolar sofre muito. E hoje nós sabemos que a bipolaridade, se não for tratada medicamentosamente, com o tempo, esse paciente evoluirá para um quadro bem mais grave, psicoide, ou psicótico mesmo, né? Ou quadros demenciais. Então, nesse ponto, a psiquiatria tem muito a oferecer. Ela precisa tratar o sintoma maníaco, ela precisa anular o sintoma maníaco. Existem tratamentos controversos para mania, a própria eletroconvulsoterapia, né? O eletrochoque, como é conhecido, que durante muito tempo no Brasil e no mundo foi usado como punição, então cria esse estigma da eletroconvulsoterapia. Se você não se comportar, você vai tomar o choque. E aí parece uma coisa bárbara. Veja bem, nós sabemos que a eletroconvulsoterapia tem suas aplicações. O paciente, você induz um quadro convulsivo no paciente, pode ser por descargas elétricas, pode ser aplicando insulina nele para que a glicemia baixe. De qualquer forma, o objetivo é fazer com que o paciente entre em quadro convulsivo e no estado pós-comicial, ou seja, após a convulsão, ele tem um forte alívio dos sintomas maníacos, né? Então aqui, realmente, não quero entrar no campo da eletroconvulsoterapia, é muito controverso de fato, mas a questão de que aqui nesse ponto, a medicina está fazendo o melhor, está anulando o sintoma, porque o sintoma é a representação de um desequilíbrio bioquímico do cérebro que precisa ser combatido. Porém, bipolaridade, se a gente for comparar com transtornos depressivos ou transtornos ansiosos, é um volume muito pequeno de paciente. A maioria dos pacientes que nós encontramos hoje em dia, eles estão deprimidos,
eles estão ansiosos, quando não as duas coisas ao mesmo tempo, que é muito comum. Quando também não estão dependentes químicos, ou eu não estou falando nem de dependência de drogas pesadas, o dependente de cigarro, aquele cara que não consegue parar de fumar. O sujeito começa a construir uma série de tentativas de aliviar o próprio sintoma, porque ele não consegue conviver com ele, né? Então, essa visão de que o deprimido é uma pessoa doente, veja bem, se de fato temos um quadro de depressão, que não é um quadro de qualquer tristeza, tudo bem, existem medicamentos para isso, existem antidepressivos, antipsicóticos atípicos que tratam com uma eficácia bastante relativa, né, já que nunca se dispensa a terapia. A terapia é o mais importante sempre no quadro depressivo. Tem que se usar medicamento em algumas situações, tudo bem. Mas o que não adianta tomar remédio e não fazer terapia. Aqui no caso, a nossa é a psicanálise, né, que nós não nos consideramos uma psicoterapia, né, mas a medicina e a psicologia nos consideram uma forma terapêutica. Então, tudo bem. Temos essa função, também temos essa função terapêutica, mas, apesar de nem sempre sermos terapêuticos. Então, anular o sintoma a qualquer custo, esse é o ponto que me incomoda. Esse é o ponto, para mim, que realmente fica difícil a gente determinar, até porque cada situação é uma situação. Então, o sujeito surge no mundo e se apresenta no mundo com os seus sofrimentos, com as suas angústias, com as suas questões, com as suas dúvidas. Isso faz parte da experiência humana. Isso faz parte da vida. A vida não é felicidade. Felicidade constante é mania, é transtorno psíquico. Então, o sujeito que está sempre feliz, sempre para cima, sempre... está acontecendo alguma coisa ali, né? Então, essa visão... Pois é. Olhar para todo e acaba o próprio... mundo ali tem algum problema, não? E o próprio médico acaba internado. Ele também tem um conto... também, né? Tem um conto do Chekhov, muito interessante, que é muito semelhante ao Alienista, onde o médico, no final, está sendo explorado por todos os parentes e amigos dele, e na hora que ele se revolta contra a exploração, acham que ele está louco e internam num hospício. Então o sujeito estava o tempo inteiro cedendo, dizendo sim, e as pessoas o roubam, as pessoas o enganam, e na hora que ele bate o pé e fala, não é isso. Não, isso não é normal. Isso também é uma coisa muito interessante e importante, porque quando eu não era psicanalista, quando eu era apenas médico, eu não percebia isso. E hoje, depois de, não por ser analista, mas sim por ter passado por um longo período de análise, eu comecei a perceber essa visão de que essa classificação que nós nos damos de felicidade, de qualquer outra coisa, em grande parte não depende de nós. Em grande parte vem do que o outro diz para nós. O outro, como a gente diz, nós lacanianos dizemos, o grande outro vem e nos dá um cardápio, né, dizendo, é assim que se pode viver. Isso é que é... Exatamente. Meus pacientes falam às vezes para mim, eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu pergunto, então por que você não veio de kimono aqui para mim? Por que você não veio de tanga para psicanálise? Por que você não veio pelado para psicanálise, para a sua sessão? Então, nós não percebemos o quanto a nossa vida, isso é até uma função do ego, produz isso na gente, o quanto nós somos guiados por uma outra coisa. Nós assumimos que isso é o normal, que é assim que é. E se eu não sou o que é, entre aspas, normal, eu tenho um problema. Eu tenho uma questão. Eu tenho um sintoma. O sintoma é aquilo que eu sinto, né? Em medicina a gente fala, o sinal é aquilo que eu vejo, o sintoma é aquilo que eu sinto, né? Ou seja, é subjetivo. Eu não tenho como dizer meu paciente está com dor, a menos que ele me diga. Ou se eu perceber que ele está com dor, o quão grande é essa dor, eu não sei dizer, a menos que ele me diga. Eu estou nauseado, eu estou tonto. Eu não tenho como medir se ele está tonto ou não. Eu tenho como ver uma mancha, um corte, uma pústula, um eczema, uma hiperemia, isso eu vejo, isso é um sinal. O sintoma é o que a gente lida em psicanálise.
sintoma. Não que o sinal, aquilo que se vê também não seja importante, mas a partir do momento em que você põe um paciente num divã, tira ele da sua vista e você da vista dele, cada vez menos trabalhamos com aquilo que se vê com, entre aspas, concreto, e mais vamos por aquilo que se sente. E tendo que resumir o que não pode ser explicado, usando palavras que não conseguem dar conta daquilo que eu sinto. Senão o paciente vinha na primeira sessão e eu já dizia, seu problema é esse. Em toda sessão ele volta achando que ali ele vai conseguir me dizer qual é o problema e nunca consegue. E cada vez que ele aponta para um problema, eu mostro para ele que tem outra coisa. Eu mostro a inconsistência do que ele diz. Eu questiono, mesmo que eu concorde com ele, isso é muito peculiar na psicanálise. Mesmo que eu concorde com o paciente, que eu entenda o que ele está falando, que eu já tenha passado por aquilo, nós temos sempre que tratar como se isso não fosse óbvio. O paciente me diz e eu pergunto por quê. Aquela chatura do psicanalista, né? Às vezes é evidente para o paciente, mas para a gente não é evidente. E o sintoma vai se formando, então, nessa incapacidade do sujeito, da pessoa, do indivíduo, de conseguir ser aquilo que o outro não aceita, de ser aquilo que é diferente. Quantos pacientes com formas de sexualidade distintas daquilo que é considerado normal não procuram tratamento para se resolver em relação a isso? O sujeito, hoje em dia, felizmente, cada vez menos. A questão dos homossexuais, da homossexualidade, que já foi tratada pela própria medicina como doença. Agora, cada vez mais em voga, a transexualidade. Felizmente, esse tema agora está cada vez mais falando sobre isso. Isso é muito bacana. É muito bacana ver que, mudando rapidamente de assunto, como Lacan já tinha resolvido essa questão muitos anos antes do debate, já nos anos 60, 70, Lacan já está mostrando para a gente tábua de sexuação, já está mostrando para a gente que no humano não é como é nos animais. É muito diferente para a gente como nós nos relacionamos com a nossa própria sexualidade e até com o nosso gênero. É tão evidente para a gente que estuda e trabalha com isso, ver como uma mulher trans é uma mulher, como um homem trans é um homem. Ele não é uma mulher no corpo de homem, ele é um homem. Ele é um homem que aconteceu de nascer com genitália que é incompatível com aquilo com que ele se identifica. E isso não há como ser modificado. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou encarar isso como sintoma? Então veja, se a homossexualidade, por exemplo, já foi considerada pela medicina um transtorno, uma patologia, o homossexualismo, como era chamado, então desejar um outro homem é um sintoma. Se um homem deseja outro homem, ele tem um sintoma. Se uma mulher deseja sexualmente uma outra mulher, isso é um sintoma. E eu preciso resolver o sintoma. Agora a gente diz, não, mas isso não é uma doença. Então não era mais sintoma. Então veja, como sintoma na medicina, na questão especificamente da psiquiatria, e de alguns comportamentos humanos que a sociedade tenta patologizar, tenta dizer que isso não é normal, o quanto isso não vem dessa construção cultural que está em torno, no nosso entorno. Eu quero bater na tecla de que isso não se aplica a todos os transtornos psiquiátricos, pelo amor de Deus. A psiquiatria é fundamental na questão da saúde mental. Nós temos que trabalhar como parceiros, não como adversários. Isso tem, repito não, ia falar sobre isso, acabei mudando. A psiquiatria recentemente tem se permitido um retorno, uma aproximação à psicanálise. As terapias em geral e a psicanálise. Na pós-graduação que eu estou fazendo agora de psiquiatria, é muito bacana ver os psiquiatras, já com anos de experiência, falando da psicanálise, né? Como eles têm uma admiração pelo que a psicanálise é e pelo que ela faz. Muitos com uma visão, às vezes, um pouco ultrapassada, ou um pouco, às vezes, romantizada do que de fato seria a psicanálise, mas sempre com muito respeito. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso um retorno muito positivo que pode estabelecer uma nova possibilidade terapêutica, né? Tá me lembrando, Marcelo, nós trazendo essa questão, desculpa ter cortado,
Lembrando que Freud, o próprio Freud, ele vai dizer que a psiquiatria em si, ela não, na época ele fala sobre isso, né? Que a psiquiatria em si, ela não se opõe à psicanálise, mas sim o psiquiatra. E aí ele vai dizer que a psicanálise, ela se relaciona com a psiquiatria aproximadamente como uma histologia que se relaciona com a anatomia. Aí ele vai dizer que um estuda as formas dos órgãos e a outra estuda as suas estruturas em tecidos e células. Né? Essa colocação de Freud é muito interessante, para também deixar claro aqui que ninguém está diminuindo a psiquiatria, porque aqui ambos são importantes. Né? E que ambos têm que dizer, eu tomo medicamento, mas eu não vou fazer análise. Né? É importante que ambos, estou tomando meu comprimido para depressão, mas eu estou trabalhando, já foi comprovado isso, que quanto mais você está no estado de depressão ou um estado de ansiedade, né, generalizada, você pode tomar medicamento e pode fazer uso de um tratamento pela fala, né, que é o que a psicanálise propõe, e isso tem grandes resultados, porque a função da psicanálise, ao ponto, dependendo de cada caso, é desmamar, né? Isso é importante. Isso é muito importante, porque um não está brigando com o outro. A psicanálise não quer isso. A psicanálise quer o quê? Contribuir, como você falou anteriormente. Hoje a gente vê muito psiquiatra hoje tomando posse, né, da vestimenta da psicanálise. E que tem muito ajudado eles no tratamento, na escuta, né? Tem melhorado muito isso, como muitos psiquiatras famosos, como Jorge Fob, como Antônio Quiné, como Marcos Jorge, que se utilizam da psicanálise. E são psiquiatras, médicos psiquiatras. Né? Sim, sim. O próprio Freud, que era médico neurologista, Lacan, psiquiatra. Então, nós estamos deixando bem claro que um não está invalidando o outro. Né? Certo. O doutor Marcos está falando que ambos são importantes para o seu tratamento. Dependendo do seu sintoma desse mal-estar, que está te atropelando, que está lhe fazendo sofrer. Uma vez teve uma palestra, eu não me lembro quem foi o psiquiatra, que era psicanalista também, veio à Orla e foi dar uma palestra para a gente, e foi perguntado para ele, a pessoa que fez a pergunta, o viés com que a pergunta foi feita era bem assim de, olha como a visão da psiquiatria é ruim, é feia, e quer medicamentalizar, como que você vê isso? E ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que ele estava mais interessado em construir pontes do que destruí-las. Para ele era muito mais vantajoso uma aproximação do que uma destruição. Você veja, no começo da psicanálise, ela foi em 1900 com a interpretação dos sonhos, né, o livro que marca o início propriamente, não da literatura do Freud, mas da psicanálise, né, de uma literatura propriamente psicanalítica. Ele foi muito mal recebido. Foi visto como uma coisa, assim, tipo, se eu tivesse escrito um livro sobre leitura de mão. Era uma coisa, estava mais próximo da oniromancia do que da ciência, por exemplo. Então, Freud recebeu muita crítica. O próprio Breuer se afasta um pouco por causa disso. E isso se deve tanto à questão do preconceito que havia em relação a um tratamento que não envolveria remédio, quanto ao fato de Freud ser um homem judeu numa Áustria pré-nazista, né, num local onde os judeus sempre foram tratados como párias na maior parte do mundo, e Freud tinha uma grande preocupação de que a psicanálise não fosse aceita por causa disso. Quando ele conhece o Jung, isso foi uma coisa que ele falou, o Jung vai resolver essa questão. Um presbiteriano, um homem branco, europeu, suíço, presbiteriano, vai resolver a minha questão. E o Breuer, né, que era o professor do Jung, vai se interessar muito pela psicanálise. E eu acredito que eles é que vão começar a transformar a psicanálise em algo inicialmente aceito, né, até algo majoritário. Até os anos 50, meados dos anos 40, 50, psiquiatria e psicanálise até se confundiam um pouco uma com a outra. Difícil você ter evidentemente que haviam outras abordagens, mas a psicanálise era predominante.
E aí surge uma questão que, quando você falava, me ocorreu, de o que se fazer com o sintoma. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem atualmente no Big Brother, né? Tá com a menina que tem lá medo do Michael Jackson, né? Ela tem fobia, ela acha que ela vê o espírito do Michael Jackson nos lugares. E é um sintoma fóbico, evidentemente, primeiro porque ela sabe que o Michael Jackson já morreu, né? E que o espírito dele está ali, vindo por algum motivo, a escolheu. E eu já vi muita gente brincando. É engraçado, de fato, se a gente for ver. Mas olha quanta coisa essa pessoa está fazendo. Aí vamos lá que eu vou e dou um remédio e resolvo essa fobia dela. Eu tomo aqui uma pílula, essa cápsula, e essa cápsula vai fazer você não mais ter medo do Michael Jackson. Veja a visão da psicanálise em relação ao sintoma. O sintoma é uma formação de compromisso para a psicanálise. Na psiquiatria, o sintoma é a manifestação de um transtorno mental. Na psicanálise, o sintoma é uma formação de compromisso. O sintoma é uma formação de compromisso entre as instâncias desejantes da psique, o id, as instâncias profundas, e as instâncias sensoras da psique, as instâncias inconscientes do ego, que não permitem que aqueles desejos se manifestem, se realizem, porque muitas vezes são desejos incompatíveis com a vida social. São desejos incestuosos, são desejos agressivos, são desejos homicidas, parricidas, matricidas. Então, essa formação de compromisso, eu permito que você realize esse desejo, mas não através da via comum, da via de fato. Você vai fazer algo que é semelhante e vai realizar, é semelhante não, é análogo e vai realizar esse desejo de forma parcial. Então, é como se fosse um armistício que o sintoma está ali. Veja que nessa perspectiva, o sintoma não é um problema, o sintoma é uma solução. É a solução de um problema. E por isso que o ego, as instâncias sensoras, as instâncias de defesa da psique, não permitem que o sintoma se dissolva. Ele não está ali à toa. Ele não é a manifestação de uma doença, ele é a solução de um problema. É uma possibilidade para o paciente ter uma vida minimamente possível no mundo que o cerca. Então eu vou lá e anulo esse sintoma. O que vai acontecer com essas pulsões, com esses desejos do inconsciente que estavam ali obtendo alguma satisfação? O que nós dizemos é que eles nunca dormem. O que a psicanálise propõe é que as pulsões, elas nunca param, elas nunca dormem. E elas só buscam realização. Quantos de nós já não vimos pessoas inteligentes, formadas, bem-sucedidas, cedendo diante de desejos sexuais, por exemplo? Fazendo bobagens, fazendo coisas que elas próprias sabiam que não podiam, ou que não deviam, ou que não seria o melhor para elas. Porque a pulsão, ela é muito forte, e ela nunca descansa, e ela nunca para. E se ela encontrou uma forma de se manifestar no mundo através de um sintoma, e eu simplesmente vou lá e tiro o sintoma, o que nós propomos ela vai para outro lugar. Ela vai encontrar outro. Ela vai produzir alguma outra coisa. Ela vai procurar uma via de escape. Freud sempre dá, quando fala sobre essas coisas, ele dá o exemplo parecido como se fosse um rio. Se eu represo num determinado ponto, ele vai inundar uma região. Ele vai procurar o caminho, mas ele sempre irá em direção ao mar. Ele sempre irá em direção ao ponto mais baixo. Não há como evitar que ele faça esse movimento. É inerente. Então, Freud sempre vê essa questão da descarga, ele entende muito como uma questão quase bioquímica, né? Apesar dele dizer que não é exatamente isso, é só uma forma de explicar, de você aliviar a descarga. Então eu vou e faço um tratamento. Por exemplo, existe um tratamento para fobias muito eficaz, mais eficaz até do que a psicanálise, que é a hipnoterapia. Então, se eu preciso fazer uma viagem de avião para a Europa, sei lá, para qualquer lugar, não vá amanhã, semana que vem, não vá no psicanalista, vá no hipnoterapeuta, porque ele vai tirar o seu medo e você vai fazer a viagem. Porém, o que nós propomos é que esse medo está colocado ali, ele está naquele local por algum motivo. Então, se eu simplesmente vou e anulo o sintoma, eu corro o risco de que depois aconteça uma outra coisa. Pior, não sei, diferente. Eu lembrei mas de qualquer forma. Milé, né? Oi? Você falando isso aí, me lembrando agora, Milé,
falando sobre a destituição subjetiva. Uhum. Essa destituição subjetiva, que é isso, é você tirar o sintoma do sujeito, aquilo que ele tem de mais precioso, Uhum. e aí é um amuleto, muitas vezes o tesouro dele. É o tesouro dele, né? É esse, me leva a chamar esse osso, esse resto que Lacan fala inanalisável. Então você tirou tudo aquilo que ele tinha. Sobrou o quê? Uhum. Nada, vazio. E aí ele pode se precipitar, porque todos os seus ideais, né, sucumbiram. E aí ele vê que esse outro não existe. E é muito José Aldo, perdemos a oportunidade, ao fazer isso, de analisar a fobia, por exemplo. Nós, psicanalistas que já lemos o Pequeno Hans, tudo bem que, no caso do Pequeno Hans, a fobia é estrutural, né? Uma fobia numa criança de 5 anos de idade é normal. As crianças de 5 anos têm medo de elevador. As crianças de 5 anos têm medo. Ele tinha medo de cavalos, né? Cavalos muito específicos. E que permitiu, através da análise, na verdade é o pai dele que faz, né? Mas que Freud, de uma certa forma, supervisiona, elucidar da onde vinha aquilo, da onde vinha a fobia dos cavalos, em relação aos cavalos. E quando meu paciente vem com um sintoma e eu simplesmente vou e anulo ele, eu perco a oportunidade, a chance de entender o que está acontecendo. Eu gosto muito do exemplo que eu aprendi com a minha esposa é dentista. Então o dentista, eu chego no dentista, a primeira coisa que eu falo é anestesia, por favor, você me anestesia que eu não quero sentir dor. Porque eu não quero sentir dor. Só que para o dentista é muito melhor que eu sinta dor. Não que ele quer que a gente sinta dor, a não ser que ele seja um perverso, né? Mas ele vai tocando no dente aonde o dente não tem vida e a gente não sente nada, até a hora que ele toca no que está vivo. Na hora que ele toca no que está vivo, aí dói. Aí ele sabe, parou ali eu não preciso tirar, ali ainda está vivo. Eu não preciso obturar mais, não preciso tirar mais da cavidade, eu não preciso ampliá-la. Então a dor vai norteando para ele aonde ele pode parar. Doeu, acabou, está vivo. E é exatamente isso que a psicanálise faz. Então, no início o paciente nos traz um sintoma, eu não vou negar que é prazeroso para o analista ver o paciente sair aliviado de uma sessão. Sair falando, nossa, tirou um peso dos meus ombros. Isso é gratificante para mim como pessoa. Mas como analista, é muito melhor quando a gente toca no que está vivo. Quando a gente vai e toca no ponto e ele fala, ele acusa. E aí ele vai, termina a sessão, ele não está feliz, ele não sai aliviado. Ele sai com a pulga atrás da orelha. Ali foi o ponto onde se começou uma análise, onde o sujeito se implica no mundo, onde ele não está ali para tirar o sintoma, para curar o sintoma. Ele está ali para se encontrar com a sua forma de gozo, com o seu sintoma e se resolver com isso. Encontrar uma forma. E disse que o melhor aliado do médico é o medicamento. E o aliado do psicanalista, do analista, é o sintoma. Né? Explica bem o que você está falando aí. Né? Exatamente. A gente trabalha. Olha como é uma visão distinta uma coisa da outra. Então, num ponto, eu quero, como psiquiatra, anular o meu sintoma. Então, imagine que no meu consultório me procure uma pessoa que está triste e ele quer um remédio para que ele não seja triste, para que alivie a tristeza. Veja bem, eu não estou falando aqui do esquizofrênico, dos pacientes psicóticos, né? Eu não estou falando aqui dos pacientes perversos, dos transtornos de personalidade, de característica antissocial. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando daqueles pacientes, a grande maioria, pelo menos no meu consultório que me procura, são pacientes que, na verdade, nem como depressivo eu os classificaria. São pessoas que têm questões na sua vida, até porque o depressivo, né, o paciente com transtorno depressivo, no auge da depressão, ele não procura o analista porque ele não consegue nem levantar da cama. O sujeito não toma banho, o sujeito não vê motivo para viver, ele não vai buscar ajuda. Ele busca ajuda quando ele sai do fundo do poço, né? Quando ele começa a melhorar, ele vai buscar uma solução. Às vezes essa solução pode ser a psicanálise, pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, mas infelizmente às vezes essa solução é pular de um prédio. Às vezes a solução que esse paciente saindo da depressão encontra é terminar com tudo. A gente faz uma distinção na psicanálise do suicídio, né? Como acting out, né? Um pedido de socorro, me ajudem que eu estou em desespero, para o paciente que vai ao ato, né? O paciente passa ao ato
e todo mundo aqui já deve ter ouvido relatos de pessoas que se mataram e que pessoas que encontraram minutos antes disseram, não, ele estava bem, estava feliz, estava tranquilo, me cumprimentou, sorriu, me deu um abraço. Então, por mais macabro que isso seja, esse sujeito ali, e eu não quero propor isso como solução para ninguém, porque é muito provável que ele tenha se arrependido no meio do caminho, mas naquele momento que ele toma a decisão, ele falou, não, essa é a solução, e eu me encontrei com ela. Nesse campo, nós não podemos negar a importância do psiquiatra. Ele é que vai ser a linha de frente, é ele que a pessoa vai procurar. Eu estou doente, eu vou procurar psiquiatria. É o que é martelado na cabeça dele. E é bom que seja assim. É bom que a gente tenha certeza que esse sujeito passe por um médico para saber que isso não é um hipotireoidismo, sei lá, que isso não é um transtorno neurológico, uma doença neurológica, que de fato se trata de uma coisa da psique, que não é algo que tenha substrato físico, mas sim, se a gente entender como a psiquiatria entende como um acontecimento no cérebro, não deixa de ter um substrato físico, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma questão da alma, é uma questão da forma como o cérebro está programado, na forma que a psiquiatria entende, ou que a neurociência entende. E para nós, na psicanálise, né, para nós como psicanalista, é muito diferente a forma de abordar essas questões. É muito distinta a forma de lidar com os sintomas, de encarar o sintoma como necessariamente um problema. De fato, se o meu paciente me traz essa questão, é porque ele tem um problema. Uma coisa que eu não sei se o José Raldo já presenciou, mas comigo acontece sempre. Eu tenho pacientes que, se eu trocasse os sintomas deles, ficariam os dois felizes. Então, assim, poxa, cara, eu não consigo, sei lá, ter uma relação amorosa. E o outro que tem relações amorosas demais. Ele não está aguentando mais. Fala, vamos trocar. Eu tenho outro paciente que ele troca contigo. Se ele ouvir a sua queixa, ele vai falar do que esse cara está reclamando. Reclamando da vida. Eu tenho um paciente que tem ejaculação precoce, eu tenho o meu paciente que não ejacula, ou que demora muito para conseguir um orgasmo sexual. Se eu disser para o meu paciente com ejaculação precoce que tem outro sujeito que está sofrendo porque ele demora para ejacular, esse cara vai falar assim, tá de sacanagem. Eu quero a doença desse, passa ela para mim. Porque ele não consegue compreender a dimensão que aquilo é na vida do sujeito, o que aquilo já provocou na vida dele. Os relacionamentos que foram afetados por essa dificuldade que ele tem, mas que para o outro não é uma dificuldade. Então, para se produzir um sintoma em psicanálise, é fundamental que o sujeito sofra. Se o paciente tem aquele acontecimento na vida, aquela manifestação, demoro muito para ejacular, mas eu acho isso ótimo. Aguento 2h30 lá e estou super feliz. Qual que é o problema? Para que eu vou resolver um problema que não existe? O paciente está bem com essa situação. Seria injusto se eu disser, se eu não lembrasse aqui, que cada vez mais a psiquiatria caminha para o mesmo caminho, caminha na mesma direção, de subjetivar o que é e o que não é. Se o paciente tem, mas não se incomoda, está feliz, não está agredindo ninguém, não está em conflito com a lei, não está afetando a vivência de terceiros. Quem somos nós para dizer como se deve viver? Qual o sintoma que deve ou que não deve? Nós devemos permitir que o sujeito tenha uma existência singular no mundo. Que ele possa viver essa possibilidade sua de encontro e de vivência que nunca se repetiu e que nunca se repetirá. Nunca tive 2 pacientes iguais. Eu tenho pacientes com o mesmo... O diagnóstico em psicanálise é restrito. Nós temos 3, se a gente for considerar algumas subdivisões, 5 diagnósticos possíveis. A psiquiatria tem centenas de diagnósticos possíveis. São centenas de diagnósticos no DSM-5. Isso eu acredito que vai mudar. CID-11 já começa a tentar... Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas já há uma tendência
a modificar a visão dos diagnósticos, ou do que se deve ou não considerar em termos de nosologia como de fato transtorno. A psiquiatria hoje em dia não classifica mais essas questões como doenças, se como transtornos mentais. E essa palavra transtorno, apesar de servir apenas como eufemismo, mas se a gente for na raiz dela, para mim funciona muito melhor de fato. Há algo ali que não está funcionando bem. Mas, pois é, mas se meu paciente me procura para salvar o casamento, como é que eu sei que esse casamento precisa ser salvo? Existem terapias de casais, eu tenho alguns pacientes meus que fazem análise e em paralelo fazem terapia de casal, e eu acho uma função muito inglória para o terapeuta. Não sei como é que ele não tem experiência com isso, não sei como é que ele lida com isso. Porque é muito difícil partir-se do princípio de que o casamento precisa ser salvo. Por exemplo, existem situações que a melhor coisa é o caso que o casamento acabe. Muitas crianças, muitas famílias teriam tido uma vida muito melhor se o casal se separasse. Então, manter um casamento a todo custo não me parece ser a solução. Então, vim aqui porque meu casamento vai acabar, eu quero que você me ajude. E eu digo, eu vou te ajudar, eu só não posso te prometer que eu vou salvar seu casamento. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, o que vai acontecer. Então, essa visão de que ser normal, essa cartilha que nos dão de normalidade, e esse afã que os pacientes têm de poderem se sentirem aceitos, se sentirem normais, vai de encontro àquilo que a psicanálise procura, principalmente, não vou dizer principalmente, a psicanálise em geral, mas na nossa visão de lacanianos, isso é muito, muito importante, de você estar à altura da sua transgressão. Como é que é? A gente vai ter um mundo onde não há transgressores, onde não há pessoas que enfrentam. Eu não estou dizendo enfrentam a lei em termos de crimes, de violentos, né? Mas o sujeito que vai e fala, não, o jeito, essa proibição não tem sentido. Enfrenta a lei. Antígona, que enfrenta a lei, né? Tá à altura, como o Lacan mostra pra gente, Antígona, à altura do ato. Antígona comete um ato terrível, comete um ato terrível não, ela é condenada a um fim terrível, ela é enterrada viva, e ela não teme, não foge, ela está à altura do que ela fez. Ela não fez porque não sabia, ela sabia o preço a ser pago pela transgressão que ela cometeu, mas para ela aquela lei não se aplica. É tão bonito ver como as mulheres lidam com isso, né? Essa questão elas chegarem à lei pelo amor, não como nós, pelo temor da castração, sim por um puro amor em relação à lei, né? As mulheres que estão lá na frente da cadeia. Uma vez eu fui no presídio de Pedrinhas aqui em São Luís, no presídio feminino, a gente passou pela frente do presídio masculino, estava cheio de gente para visitar, cheio de esposas, namoradas, mães. No presídio feminino não tinha quase ninguém. Ninguém estava indo lá. E quando iam, as mães, principalmente as mães, os maridos, os parceiros, não vão. Então, essa visão de que eu estou à altura daquilo que eu transgrido, isso é fundamental para o mundo e para a sociedade. Se não fosse assim, o mundo estaria paralisado lá atrás. Se não fossem os grandes transgressores que revolucionam o mundo, que falam, não é assim, eu vou fazer diferente. Não é desse jeito. Em tudo aí. Gente, eu estava conversando isso com um amigo recentemente. O próprio Pelé no futebol foi um transgressor. O cara fazia coisas que ninguém fazia. É assim que se faz, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o que nunca ninguém fez. Eu vou dar com 17 anos, eu vou dar um chapéu aqui no cara e fazer... Ele foi e fez. Ele transgrediu a norma, ele criou uma nova coisa, ele saiu do que era normal e fez algo diferente. Eu sei que esse exemplo não é o ideal, porque não é propriamente uma transgressão nos termos, mas eu vejo o sentido como a mesma coisa. Se não há um sujeito que revoluciona através da transgressão, se não há um sujeito que se apropria do sintoma e encontra um fazer com ele, o mundo fica um lugar muito feio, muito chato e doentio. As pessoas vão adoecer. As pessoas vão ficar deprimidas. As pessoas vão ficar tristes. Porque o mundo vira uma chatice.
Se o meu sintoma não se encaixa no mundo, eu vou sofrer. Mas existe aquele sujeito que o, entre aspas, sintoma se encaixa. Então nós temos aí vários perversos sendo admirados no mundo. Oh, esse sujeito aqui faz tudo, ele não está nem aí, ele vai em cara mesmo, ele passa a perna. Eu não estou falando do psicopata, né? Eu estou falando do perverso que simplesmente não se importa com o outro e ele é capaz de fazer qualquer coisa. E explora, e destrói, e obtém prazer. E o mundo fala, não, é isso mesmo, ele obtém lucro. Né? Como Lacan propõe para a gente o discurso do capitalista, né, que perverte, cria uma lógica irreal. Eu estou falando aqui em termos discursivos, não estou falando de correntes políticas ou visão econômica. Até porque Lacan nunca foi um cara de esquerda. Né? Mas ele percebia essa visão de que há um objeto no mundo que te completa, e você só não o obtém porque você é incapaz, o discurso capacitista, né? Você não tem dinheiro porque você não é capaz de conseguir dinheiro. Não é porque existe qualquer outra que não. É porque existe um objeto que vai te completar. E você não o consegue por incompetência sua. Essa visão de que o objeto é importante, eu acho que está no horizonte da visão psiquiátrica de anular o sintoma, a todo custo, a qualquer custo. Ou seja, você não funciona porque você não quer. O que diferencia na minha experiência com os meus pacientes, eu tenho uma psiquiatra que eu costumo encaminhar aqui em São Luís os meus pacientes para ela, a Sânia. Que, aliás, eu nunca encontrei pessoalmente, não sei nem como ela é, mas sempre tive bons resultados com ela. Ela recebe o paciente, ela conversa com o paciente, ela escuta o paciente, ela quer saber o que está acontecendo. E tem psiquiatra que simplesmente não escuta. Tem psiquiatra que não olha para o paciente. Tem psiquiatra que diz, seu problema é isso aqui, você vai fazer atividade física, você vai tomar esse remédio, você vai procurar a terapia, 15 minutos, próximo. Até porque ele está ganhando por plano de saúde, ou ele está no SUS, e ele não tem como se dar o luxo de, em troca de R$50, ficar 1 hora com o paciente. Porque, enquanto ele pode... Também hoje a gente percebe que há uma medicalização da angústia. As pessoas Sim. não estão vivendo, não estão vivenciando o seu luto. Essa Basile, que era um psiquiatra, dizia que a psiquiatria, na época que ele falou isso, foi muito bombástico, que a psiquiatria seria um mal no escuro a partir do momento em que a psiquiatria calava o sujeito, tamponava o sujeito de falar, que tem algo a dizer. Por isso que o sintoma para a psiquiatria parece ter uma espécie de comportamento objetivável, onde temos ali, aquele ali, a gente marca que ali tem o quê? Um sintoma. Né? Em resumo, nós podemos dizer que para a psiquiatria o sintoma é um sinal ou um índice de uma desordem no corpo. Para a psicanálise, não. O sintoma tem muito a ver o comportamento não é definido pelo comportamento, mas sim pela sua relação, pela relação do sujeito que estabelece com esse sintoma. José Aldo, fala eu tenho uma paciente que ela veio com uma queixa que ela não conseguia fazer amizades no trabalho, que o pessoal do trabalho dela não gostava dela, e que ela sentia muita falta disso. Então essa era a queixa dela, a queixa principal dela. A queixa é, eu trabalho numa empresa X e eu não consigo fazer amizades, as pessoas lá não gostam de mim, eu não sei o que está acontecendo. Ao escutá-la, ela tem nessa empresa um cargo de liderança e ela é uma profissional muito, muito bem avaliada, muito requisitada na função que ela presta, e esses funcionários dos quais ela se queixa são funcionários que são subalternos a ela. E isso criava nela um problema, porque ela tentava fazer amizade com eles, e o que acontecia era que alguns deles, na visão dela era uma totalidade, mas uma boa parte deles, se aproveitava dessa ligação emocional que ela tentava estabelecer com eles para obter vantagem. E depois que eles
não conseguiam essa vantagem, eles a questionavam. E ela não cedia porque ela, de fato, é uma grande profissional. Ela é muito boa nisso que ela faz. Então, a queixa inicial dela, o sintoma dela era: eu não sei o que acontece comigo que as pessoas não gostam de mim. E hoje em dia, ela já está comigo há um tempinho já, hoje em dia continua a mesma coisa. Ela continua sendo uma profissional muito boa. O pessoal do trabalho ainda não gosta muito dela, porque ela é uma chefe bem rigorosa, mas ela não se importa mais com isso. Isso não é mais uma questão para ela. Veja, nada mudou no mundo real. Quem está olhando o que está acontecendo, nada mudou. Então a gente diria, foi um fracasso da psicanálise. Ela continua sem ser gostada por essas pessoas e ela continua sem conseguir fazer amizades com elas. E, no entanto, não. O que acontece é que agora ela tem outros amigos em outros lugares e não se importa mais com isso e compreendeu, dentro da visão dela, de que para o tipo de personalidade que ela tem e no campo onde ela trabalha, é melhor que ela não faça laços de amizade com essas pessoas, que os trate como colegas, porque ela não consegue sentir isso com leveza. Para ela é muito pesado, porque ela é muito correta. Ela é uma paciente histérica, mas que às vezes ela parece um obsessivo, falando assim, sabe? Uma ordenação, como tudo tem que ser muito certinho. Então veja, nada mudou. O sintoma continua exatamente o mesmo, entre aspas, né? Mas deixa de ser um sintoma porque agora não incomoda mais. Quer dizer que o sintoma acabou? Não. Quer dizer que agora nós lacanianos lidamos muito com o conceito de significante, né? Então, Freud fala sobre o sentido do sintoma, né? O próprio sintoma, Freud é um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal, mas sim uma expressão de um conflito inconsciente. Né? Eu acho que, a partir desse momento, ela dá um sentido a esse sintoma, que até então era... Perfeito. Na hora que ela modifica os significantes que estão ligados a essa situação, a situação não se modifica, mas como ela se sente dentro da situação muda. E isso é efeito analítico. Isso é aquele efeito onde nós, como pacientes que somos também, né, sentimos assim, caramba, nada mudou, eu continuo sendo o mesmo cara, eu faço as mesmas besteiras que eu sempre fiz, menos que eu estou ficando mais velho, mas eu cometo erros, eu faço a mesma coisa, eu penso do mesmo jeito às vezes nas questões, mas eu não sinto mais do mesmo jeito. Cadê aquela angústia que estava aqui? Sem remédio. Ela simplesmente ela não desaparece. Angústia é o encontro com o real. Angústia faz parte da experiência humana. Nós passamos e passaremos por muitas situações de angústia. Isso faz parte da vida. É diferente de viver em angústia, né? Estou dizendo um episódio de angústia. E angústia em psicanálise, especificamente na lacaniana, é uma coisa muito específica, né? Então, às vezes a gente fala de angústia como se fosse ansiedade, como se fosse tristeza. E para nós, né, ela tem um significado muito específico. Mas isso é para nós psicanalistas, né? Para a gente poder conversar um com o outro e dizer angústia aqui, ansiedade ali. Mas para o paciente, pouco importa. O que importa para ele é o que ele está sentindo. Ele está sentindo uma coisa ruim. Então, a necessidade de que a felicidade tem que ser constante foi, de fato, felicidade, produtividade, capacidade de relacionamento, de expressão do que sempre foi uma coisa que a psiquiatria dizia, não, tem que conseguir, tem que fazer, tem que... Mas, José Aldo, isso está mudando. Os psiquiatras estão cada vez mais retornando, não vou dizer retornando, mas mudando a visão disso, mudando essa posição, e escuto muitos dizendo, olha, não é assim, felicidade permanente, alta capacidade, não é assim. Não é assim que funciona. Eu digo para os meus pacientes assim, olha, eu não sei se amanhã você vai estar presidente da empresa ou se você vai estar vendendo pulseirinha na praça. Eu não sei para onde a psicanálise vai te levar. O que eu te garanto é que ela vai te levar para um lugar melhor. Então, às vezes, aquele CEO precisa dar um passo atrás. Às vezes, ele precisa disso. É mais fácil entender o sujeito que está para trás, o deprimido, o melancólico, poder se permitir pulsão de vida e ir para frente. É mais fácil
gente entender, mas o sujeito que está dormindo pensando na bolsa de valores de amanhã, pensando no dinheiro que ele não conseguiu ganhar, pensando na felicidade que ele não conseguiu obter. Eu tenho pacientes que têm grande sucesso no trabalho, como atletas, como artistas, e que as realizações que eles obtêm no campo não produzem felicidade para eles. Produzem sim uma demanda de mais, cada vez mais. Eu ganhei 1 milhão, então amanhã eu preciso ganhar 10 milhões, e amanhã eu preciso ganhar 100 milhões, e ele não aproveita em hora nenhuma aquele 1 milhão que ele acabou de ganhar. Ele está sempre no futuro, está sempre tentando pegar o objeto, e o objeto vai para frente. E isso é parte da experiência humana. E de tão preocupado em pegar o objeto, você não vive. Vai num show hoje em dia e vai estar uma quantidade gigante de pessoa com um celularzinho assim filmando o show, vendo o show através da tela do celular dele. Ele não está vendo o show. O sujeito às vezes vai para, sei lá, os Lençóis Maranhenses aqui pertinho da gente e coloca, e está lá nos Lençóis, um lugar fantástico, o sujeito está filmando, ele não está vendo, ele está tentando capturar o objeto, ele está tentando registrar e provar e garantir e colocar e tomar posse dele, e não se permite viver. Então, essa relação insatisfatória com o objeto, a relação com o objeto sempre vai ser insatisfatória se ela for mediada por um desejo de pegar esse objeto e tapar o buraco que tem em si. Pegar esse objeto e resolver a sua questão. Não, agora eu passei no vestibular de medicina, todos os meus problemas estão resolvidos. Não, agora eu preciso fazer residência. Aí eu passo na residência e falo, não, agora eu preciso arranjar um emprego, e eu vou sempre assim. E eu nunca estou vivendo e permitindo sentir a fruição da vida, como Freud dizia. O momento, a felicidade está ali, sei lá, comendo uma pizza. Ou a felicidade de ter conseguido desencravar aquela unha que estava encravada, sabe? Aí você tirou aquele... Oh, que alívio! Aquele momento... O Freud, ele fala uma frase interessante, não é dele, né? Ele cita uma outra pessoa. É algo assim, a alma está dentro do dente que dói, né? A gente tem algo assim, quando o dente está doendo, a alma está toda ali. Só existe aquilo, não existe mais nada. E então, um sujeito preso nessas dores, só existe isso. Eu tenho um paciente que é muito bem sucedido numa atividade, num esporte que ele pratica. E ele, inclusive, é campeão desse esporte. E ele inicia no esporte por prazer. Ele é um praticante amador, ele não é um profissional. E ele simplesmente faz anos que está fazendo isso e não tem mais prazer. Ele faz para ganhar. E perdeu o prazer que ele tinha. Ele não vive desse esporte. Ele não é um esportista profissional. Mas ele é muito bom, ele tem talento e ele pratica amadoristicamente. No entanto, ele não consegue obter nenhum tipo de prazer mais, porque ele está o tempo inteiro supondo que na próxima vitória ele vai tapar o buraco, ele vai resolver a questão dele e o sofrimento vai terminar. José Aldo está correto. Nós não sabemos mais lidar com angústia, com dor, com tristeza. Ela passa a ser, né? Porque o sujeito é faltoso, né? Lacan diz, pois é. Eu sou um sujeito faltoso. Então o sujeito hoje ele não sabe lidar com suas frustrações, com os desaponamentos, com essa angústia que Freud chama de desamparo. E é importante nós falarmos, Marcão, que o sintoma, em Freud, ele tem um sentido. E esse sentido, ele está relacionado com a própria experiência do paciente. Sim. Isso é muito individual e nunca se repete. Você falou de Michel Foucault, eu me lembrei de Freud, quando a mãe de Freud, quando uma mulher chega para Freud, uma mãe, pedindo que ela cure o filho que era homossexual. Freud disse, não posso fazer isso. Eu apenas posso, caso ele tenha uma angústia, um mal-estar, minimizar essa angústia e fazer com que ele viva bem com esse sintoma. Michel Foucault ele diz uma frase interessante, que ele também era homossexual, ele diz, em vez de a pessoa estar buscando uma causa, uma origem dessa homossexualidade, ele tem que vivenciar o seu desejo. E se responsabilizar por ele. Responsabilizar por ele. Só que hoje nós percebemos que as pessoas estão buscando a pílula da felicidade, vivendo aquela síndrome de R. Potter, tudo um toque demais, e isso tem angustiado,
Porque as pessoas não estão sabendo lidar com essa falta sua. Não estão sabendo lidar com esse sintoma, com esse mal-estar. Eu acho que a proposta da psicanálise, quem sabe, é transformar esse mal-estar em sintoma em algo precioso. Né? Porque muitas vezes a pessoa distancia, eu não quero isso, não, aprenda a lidar com isso, para que possa vivenciar melhor na sua vida, para que possa transformar essa pedra no meio do caminho, que é o sintoma, em algo produtivo, em algo novo. Esse que é o grande problema. Que as pessoas não querem, as pessoas estão, você falou do depressivo. O depressivo, Lacan diz uma frase interessante. Ele disse que o depressivo ele é uma covardia moral. A depressão seria uma covardia moral. Por quê? Porque o sujeito não se implica com o seu desejo. É alguém que cedeu o seu desejo. E a clínica da psicanálise é a clínica do desejo. Por isso que diferencia um pouco da clínica da psiquiatria, porque a demanda psiquiátrica é uma demanda social, enquanto a psicanálise é uma demanda do sujeito que sofre, que se questiona subjetivo, não é para demanda social. Por isso que lembrei do saudoso Mandela, que ele dizia que nunca uma vez ele estava no consultório dele, quando viu muita gente, não é para mim, é para uma psiquiatra que estava ao lado, porque a demanda da análise é de um a um, não é essa demanda social, né, que vem pelo pai, pela mãe, pelo parente. A psicanálise, para isso, é preciso que a pessoa se implique com o seu sintoma, com o seu sofrimento e se questione. Por que sofro esse mal, esse caroço, essa pedra no meio do caminho que me faz tropeçar? E uma coisa interessante, Marconi, que eu tenho na minha clínica, é que muitos chegam na clínica achando que a gente vai fazer um milagre. Eu falo, eu não faço milagre. E aí eles já andaram em igreja, em terreiro de macumba, andaram em tudo quanto é canto. E não conseguiram. Porque o sintoma é a própria manifestação do inconsciente. E você tem que ter com ele. E eles querem uma que faça um milagre e amanhã já estão essa pílula da felicidade, de não saber atravessar essa fantasia, né? Esse caminho. Né? Então é muito importante isso, trabalharmos essa questão. Então, que o sintoma ele tem a ver com a subjetividade, né? Ele tem a ver com um conflito inconsciente do sujeito. Porque a própria formação do sintoma é a própria formação do inconsciente. Sim. Você falou que era interessante, eu estava anotando aqui comigo, quando muitas vezes nas primeiras sessões o analisante se sente melhor. Aquele sintoma, primeiro ele cessa. Porque parece que o analista, como Lacan diz, o analista se torna a formação do inconsciente e o destinatário desse sintoma. Porque o sintoma me leva a dizer que o sintoma ele é falador, ele grita. Já o gozo não. O gozo ele é silencioso. E quantas pessoas não estão gozando com esse sintoma numa linguagem mais lacaniana? Lembrando que gozo é o prazer na insatisfação. Muita gente está sofrendo, mas não busca nada. Só busca mesmo quando o negócio está mesmo apertando. Uma satisfação num fracasso. Exatamente. Quando ele vê que não consegue mais lidar com aquilo, ele vem. E querendo logo um milagre, né? Interessante isso. Com uma urgência muito grande em resolver a questão, né? Levou, sei lá, 30 anos criando o sintoma e fortalecendo e quer resolver em 30 dias. E tem essa grande urgência em resolver. Mas sabe uma coisa que eu percebo, José Aldo? Você falou uma coisa importante. A gente procura o psiquiatra porque temos transtornos, mas também por uma série de outras coisas. A gente procura o psiquiatra porque a mãe mandou, porque a namorada ou o namorado mandou. A gente procura psiquiatra porque a firma pediu um laudo. A gente procura o psiquiatra porque a gente está em conflito com a lei e a gente precisa de um atestado para se safar. A gente procura o psiquiatra porque a gente quer um remédio para se acalmar e precisa da pílula que me acalma, que me tranquiliza, que me faz dormir. A gente procura o psicanalista porque se a gente não for, a gente vai morrer. A procura por um psicanalista é porque o sujeito está numa situação de vida ou morte. Eu digo com meus pacientes assim, a psicanálise não é a coisa mais importante do mundo. Se o seu pai está doente, você precisa se afastar da análise para ajudar, vai ajudar seu pai.
Se você tem alguma outra coisa que você precisa se concentrar, vai. A psicanálise não é a coisa mais importante do mundo. Mas, para que a psicanálise funcione, o paciente tem que sentir que aquilo é a pedra de sal, é a tábua de salvação dele. Aquilo ali é o único recurso que ele tem. Ali está a resposta. Mesmo eu dizendo para eles que não tem resposta, que eu não vou dar resposta, é importante essa sensação do sujeito em relação ao seu analista, né, essa transferência, esse amor, essa suposição de saber nele, porque é uma situação de vida ou morte. O paciente que me procura nesses termos é impressionante como funciona. Isso. Quando o paciente vem porque a namorada mandou, eu não dou, o sujeito não fica 2 meses, se ficar muito. Porque ele não vai. Ele está vindo por outro, ele não está vindo porque ele quer. Por isso que o perverso não nos procura. Porque o perverso está bem com o sintoma dele. Ele não quer, ele está feliz. E se nós percebemos que é perverso, nós não atendemos, porque, como já dissemos aqui antes, nós colocamos o sujeito em contato com o seu gozo e dizemos para ele assumir o seu gozo. Como que eu vou ratificar o gozo de um perverso que goza destruindo o outro? Nós não nos permitimos fazer isso. É contraindicação absoluta a psicanálise. Doutor Marconi, tem aquela questão também que eu me lembrei agora, minha mente aqui, uma frase de Cazuza. Eu vou pagar a conta do meu analista, para nunca mais ter que saber quem eu sou. Porque tem momentos também que a pessoa foge da análise. Quando você está chegando no núcleo patogênico, né? É o que é de certo. Mas olha, eu não querer saber. Eu não quero saber. E a gente busca, né? A gente busca essa incerteza, né? A desidentificação. Que o paciente, você acha que sabe quem você é. A função do ego é de desconhecimento, né? Então, ele acha que é senhor da casa. Isso. Porque às vezes a pessoa está indo na análise, está chegando a um ponto, mas chega um momento que ele abandona, porque ele quer ficar com esse gozo, com esse, que lá que a gente chama de resto inanalisável. Eu dou tudo para o meu analista, mas eu vou esconder isso aqui, esse carocinho eu não vou dar. Eu quero ficar com ele. Né? Por isso é importante a questão da destituição subjetiva, e tem paciente que tem que analisar bem para não tirar esse amuleto dele, esse gozo dele, esse caroço, né? É um motivo de gozo que faz com que ele se sustente socialmente. Né? E às vezes ele não dá tudo, ele sai. Né? Ele sai porque eu estou chegando perto de mim, eu estou dando tudo que eu tenho. Né? Sim, com certeza. É muito interessante analisar. Mas isso de tirar a máscara, e isso de tirar a máscara, José Aldo, é fundamental. Por exemplo, você há pouco me chamou de doutor. Eu não tenho doutorado, eu não sou doutor, né? Longe disso. Mas as pessoas chamam os médicos de doutores, né? Os médicos, advogados, minha esposa dentista também é doutor. Então, no começo, quando eu estava recém-formado, eu tinha muita preocupação com isso. O doutor falou, não sou doutor. Mas eu compreendi que é uma forma de viver. Porém, tem outros colegas que, se você não o chama de doutor, você chama você, parece que você está jogando um ácido no rosto dele. Eu trabalhei durante um tempo aqui no Fórum de São Luís. Eu trabalhei na divisão médica do Fórum daqui. E conheci muita gente interessante lá. E tive a oportunidade de ter contato com muitos juízes. E existem juízes e juízes. Mas no curto período que eu estive lá, fiquei lá acho que 3 ou 4 anos, eu conheci um juiz que ele fez análise, e aí ele foi até conversar comigo, e ele disse, Marcondes, teve uma época que eu parei de jogar bola com os meus amigos, porque eu não admitia que ninguém viesse disputar bola comigo, ou me tratasse por você, porque eu era o juiz, eu era a autoridade. Então o que eu falava, você não podia discordar de mim. E isso provocou um problema sério na vida dele. Casamento que terminou, os filhos que não gostavam dele, porque ele não conseguia lidar com isso. E o sujeito começou a se tornar infeliz. E ele viu, caramba, eu parei de jogar bola, que era uma coisa que ele adorava fazer, porque ele achava que as pessoas estavam tratando ele de forma desrespeitosa. Ou seja, esse sujeito estava com a máscara de juiz colada no rosto. Ele não conseguia trocar a máscara, ele não conseguia tirar. Eu, Marcondes, que estou aqui falando com vocês, não é o mesmo Marcondes que senta com meus pacientes. Não é o mesmo Marcondes
que toma uma cerveja com os amigos, que sai para jantar com a esposa, com a filha. Eu não sou essa pessoa. O Marcondes que, sei lá, que joga videogame, o Marcondes na relação com os pais. Em cada lugar é uma forma diferente de ver. Tanto que é comum a gente senta as pessoas de um outro ambiente encontram com a gente numa determinada situação. É meio estranho, né? É um choque de realidade. Então, somente analisando. Pois é, essa possibilidade de não estar com a identidade colada na testa é muito libertadora, mas difícil de aceitar, porque o sujeito confunde aquilo com a essência dele. Se eu não sou doutor, o que eu sou? Eu lembro que quando eu morei em São Paulo, ali perto do Hospital São Paulo, eu ia na Vila Clementino, eu ia almoçar no restaurante na frente do Hospital São Paulo e via o pessoal de estetoscópio no pescoço para almoçar ali. O cara sai, ali tem os residentes, os alunos da Universidade de São Paulo de Medicina, né, da Escola Paulista de Medicina. O sujeito sai dali com o estetoscópio no pescoço, entra na fila com o esteto. Por que ele está com o estetoscópio no pescoço? Que é para verem que ele é médico. Porque sem aquilo, ele é só mais um da multidão. E ele não pode ser mais um da multidão. Ele é identidade, né? É como se então, o cara tá lá. Fosse a identidade dele, o cordão umbilical dele, né? O que eu acho interessante na psicanálise é que o final da análise é isso, o outro não existe, né? Como pergunta a Milé, como é viver sem o outro? E a análise você vai entendendo que seu analista, ele é tão humano quanto você. Né? Eu acho que é isso que é importante na análise. O analista, ele está em um lugar que o jeito que for saber, mas ele não veste essa vestimenta. Né? Ele está numa posição de saber, mas ele detém o poder, mas ele não utiliza, ao contrário de um médico, de um pastor, de um padre. Né? E a análise vai nos mostrando que o analista vai diferenciando daquela psicologia do ego, que estava muito naquela relação imaginária do eu, do analisando com o analista, e que os analistas estavam parecendo um guru, por isso que tinha aquela frase que assim, diga-me quem é seu analista, que eu te direi quem é. Né? Então, muito isso. E Lacan quebrou essa questão, né? Dando mais preferência ao inconsciente, que estava sendo perdido. A psicanálise é o inconsciente. Que se afastou de Freud, né? Isso são os pós-freudianos. Né? Eu acho interessante isso na análise, a gente vai ver no nosso analista, a gente vai ver que ele vai mostrando que ele é igual a gente. Porque às vezes na faculdade, quando você está na faculdade, tem aquele formativo, é psicólogo, tem que andar assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E o analista não. O analista ele não se preocupa com isso, porque ele está bem resolvido consigo mesmo. Né? Isso é importante. Como se ele tivesse que ser um exemplo para o paciente de como deve ser, né? Como se deve ser. É interessante isso que você falou da ego psychology. Deu até margem para os psicanalistas dos filmes do Woody Allen, né? Isso. Que é sempre um sujeito neurótico, problemático, querendo ensinar os outros como viver. E o sujeito não consegue resolver as próprias questões e está dizendo para o outro como que ele deve resolver as dele. A nossa visão lacaniana, para mim, é muito mais confortável. Lacan eu não sei se Lacan era um cara muito bacana para se conviver com ele, não. O próprio Freud. Freud rompeu com praticamente todo mundo que estava próximo dele. Teve muitos amigos, pessoas que continuaram com ele, mas muita gente não conseguia. Jung, Adler, enfim, todos esses foram abandonando a psicanálise, o Reich, ou Reich, não sei, vão abandonando ele tinha muita dificuldade de manter relações. Então, não é para ser que nem o Freud. O Freud não está propondo sejam como eu. O Freud está propondo um método para resolver as questões. Você se lembra daquele filme A Máfia no Divã? Parece que é dois que eu acho engraçado, que ele está ali sentado, tentando curar o outro da fobia, do pânico, e ele tomando remédio. Aí ele para. Você está tomando remédio? Eu estou, né? O médico tomando remédio. É engraçado aquela cena. Né? Então, Lacan... Esse filme é maravilhoso.
maravilhoso. É genial. Né? Porque ele tenta mostrar isso aí, que ele também é humano. Aí ele tá aqui falando para ele, e ele tá aqui tomando remédio nervoso, tanto quanto o paciente. Aí eu olho para ele, você tá tomando remédio? Então, isso mostra que o analista ele está num lugar que posso saber, mas ele não exerce esse lugar. Diferente da psicologia do ego, que os analistas eles exercem esse poder, eles eram quase como um gurus, né? Ego forte e ego fraco, né? O analista tem um ego forte e ensina o paciente como construir um ego espelhado no dele, né? E realmente é uma posição problemática, né? Uma leitura muito, muito estranha da Anna Freud que os norte-americanos fizeram, mas aquilo que eu estava falando há pouco, que até Lacan vai falar do discurso capitalista, eles estão vendendo um objeto. É muito mais fácil. José Aldo, às vezes eu fico vendo as pessoas ganhando rios de dinheiro, dando soluções para as pessoas no próprio Instagram. Né? Como solucionar problemas. Eu vou te dizer, às vezes é tentador isso, viu? Às vezes dá vontade de falar assim, eu vou montar um negócio desse e vou começar a dar conselho para as pessoas na internet, que dar conselho é muito fácil, né? Ainda mais ser remunerado pelo conselho deve ser fantástico. E se tem uma coisa que o analista não faz é dar conselho. Em algumas situações eu me vejo dando conselho para os meus pacientes, porque eu sou humano. Então, às vezes, sai sem querer. Às vezes, falo assim, e depois eu vejo, não, fiz besteira. Cada vez faço menos isso, né? E é sempre um aprendizado. Se tem uma coisa que eu não estou aqui, é para ensinar ninguém como viver. Não me sigam porque eu também não sei onde eu estou indo. Então... Na verdade, Marconi, quem se percebe, quem percebe hoje é que nós vivemos uma sociedade de amuletos, de prestígio de amuletos. Você vê as explosões nas religiões, coach, palestra de autoajuda, porque as pessoas querem um anestésico que venha tamponar esse mal-estar, um medicamento que venha medicalizar essa angústia, porque eu não sei lidar com minha falta de ser, eu não sei lidar com isso que te atravessa, com essa pedra, que é esse sintoma, que está no meio do caminho. Eu acho que a proposta da psicanálise é mais profunda, porque ela te ensina a você lidar com essa pedra e a transformar essa pedra, tirar esse amuleto. Eu sempre digo para algumas pessoas que quando você entra com um analista, você chega a um analista, você chega com um amuleto, um lado e outro mancando, mas depois você vai tirando e vai começando a caminhar sozinho, né? Enquanto essas psicologias, né, do amuleto, essas psicoterapias ortopédicas que estão ali tamponando a falta do outro, é um antídoto que as pessoas estão... Eu vou na psicanálise, nós sabemos que essa busca desse objeto perdido, que no fundo nós sabemos que não existe, e que as pessoas estão buscando isso, objetos, formas da felicidade. Hoje nós vivemos na época do corpo, né, onde a fala vive mais uma linguagem corporal, as pessoas estão buscando mais, estão vivendo mais uma alienação, né, um desconhecimento de si mesmo e o desejo do outro, como diz Lacan, que esse desejo de ser reconhecido e ser amado pelo outro. Eu preciso da sua posição, eu preciso do teu autógrafo, eu preciso do teu sim para me constituir como sujeito, porque eu não sei viver comigo mesmo. Uma prova disso é a pandemia. Quantos casais se separaram? Né? Eu me lembrei de uma frase de Pascoal, né? Pascoal diz uma frase interessante. O homem ama demasiadamente a si, mas não suporta a si mesmo. Né? Eu acho que é isso. Acho que a pessoa tem que ir à psicanálise, você chega com o amuleto na análise, mas depois você vai tirando. Né? Como você trouxe exemplos, né? Da pessoa que não sabia falar, um funcionário, aquela coisa toda, mas que hoje ela entendeu, ela fez um alto mergulho em si e entendeu que ela poderia viver com aquilo. Né? A psicanálise... E que aquilo não era uma desvantagem para ela. Que, na verdade, o problema não estava onde ela pensava, estava em outro lugar. Outro lugar. E o que eu cada vez mais me convenço é que, à medida que um tratamento analítico evolui, o analisante ele começa a abrir uma dimensão para ele que ele desconhecia, e que tem muita gente que acha que conhece e não conhece, que é a dimensão do amor. O amor
que não é esse amor de potência, de tentar obter algo, eu faço para obter algo de volta. Um amor que não é algo que eu sinto que o outro tem por mim, mas sim como uma coisa minha e que eu dou, que é uma coisa que é só minha, que eu amo, e que, como o próprio São Francisco diz na oração, pedindo para mais amar do que ser amado, talvez haja ali algo de psicanalítico, porque talvez, eu não sei o quão possível é se sentir amado, mas é possível amar e sentir amor. E o amor não pede nada em troca. O amor é algo que se dá para o outro, para um outro, como Lacan diz, né? Dar o que não se tem para quem não pede, e é uma via de mão única. Um pai que ama um filho vai continuar amando o filho mesmo que o filho o odeie, mesmo que o filho o considere um pária, o abandone, nunca mais procura. Ele sente o amor, ele ama. E o amor não é necessariamente uma coisa, é felicidade. Muitas vezes amor não é felicidade. Às vezes amor leva a gente, por amor, por amar, nós sofremos com o outro em muitas situações. Mas a dimensão do amor, ela abre uma dinâmica que faz o sujeito, coloca o sujeito numa posição melhor. Existem pessoas que vivem essa dinâmica de uma forma absoluta, doando, não de uma forma patológica, se sacrificando, mas se sentindo realizadas nisso. Não de, poxa, estou ajudando, estou fazendo e ninguém me reconhece. É diferente do sujeito que vai e faz e não está em busca de reconhecimento. Ele está em busca de viver esse amor que ele está ali. Quantos religiosos, quantas pessoas que se dedicam a causas não agem dessa forma? Quantos pais não agem dessa forma em relação aos filhos? Pergunte se algum deles queria não ter amado, que é muito diferente de paixão. Essa relação, onde eu... Essa relação... Nós queremos ser amados por tudo, né? Pela cor dos nossos olhos, pelo nosso cabelo, por tudo, porque é uma maneira de nos completarmos essa nossa angústia de desamparo, né? A defesa e é uma pena, e é uma pena que essa ânsia de ser amado impeça o sujeito de viver a experiência de amar. Então, tão concentrado ele está em fazer coisas ou dar coisas para ser amado, e ele não consegue perceber que talvez seja muito mais recompensador e muito melhor, não vou nem dizer em termos de recompensa, seja uma experiência de vida muito melhor, gastar essa curta vida que nós temos, mais preocupados em amar do que em ser amado, de fato. Isso não é um exercício que se possa ensinar. Faça isso, faça aquilo, preencha um questionário, ou escreva 10 coisas, escreva 20 coisas, fale o que você... Não é isso. Nós, psicanalistas, não pedimos que o paciente escreva nada, a gente não faz estatística, a gente não monta dado, a gente não faz nada disso. Isso não nos interessa. Cada paciente vem e nunca mais se repete. Por isso que é um dos motivos de Lacan dizer que psicanálise não é uma ciência, porque o fenômeno não se repete. Eu ajo da mesma forma, com o mesmo sintoma, às vezes com a mesma vivência, e cada sujeito responde de uma forma diferente. Cada vez singular, nunca repetindo. E no afã de poder encontrar o objeto, o reconhecimento, o alívio, veja bem, muitas vezes aliviar o sintoma é o outro dizer que está tudo bem. Se o outro diz que esse seu comportamento é normal, imediatamente deixa de ser sintoma. Como nós falamos da homossexualidade, por exemplo. Você mencionou a carta que Freud responde de uma mãe, e ele tem um momento que ele fala assim: eu percebi que a senhora queria dizer que seu filho era homossexual. Não sei por que não o fez. Ou seja, não tem a carta dela para ele, mas dá a entender de que, na verdade, ela hora nenhuma falou meu filho é homossexual. Sim. Freud conclui isso, de tão pesado que isso é para ela, que ela sente vergonha de dizer, olha, meu filho é um homossexual. Imagina para esse sujeito saber que a mãe, primeiro amor da vida, aquela que todo mundo quer, não xingue qualquer coisa, mas não xingue a minha mãe. E a minha mãe desaprova o meu jeito de amar. Como que um sujeito desse poderia amar se o amor dele inclui o desejo homossexual? Inclui amar de forma romântica um outro homem? Ou, no caso de uma mulher, uma outra mulher?
como que esse sujeito vai poder viver essa dimensão? O outro nega essa via para ele. Então, ou o outro muda, que é difícil, ou o sujeito se autentica, ou o sujeito assume o seu gozo, ou o sujeito, e ao assumir o seu gozo, seu sintoma deixa de ser sintoma, não é mais o sintoma. Eu acho interessante, a part... Marconi, me tocou bem aí numa frase muito linda, que vai dizer que o que constitui um sintoma é uma palavra que ainda não foi dita, que ainda não foi reconhecida pelo outro e que pede para ser reconhecida. Uhum. Porque o sintoma é essa mensagem, é uma linguagem, é uma palavra congelada que deve ser liberada. É um significante de um significado recalcado, né? Para a consciência do sujeito. Muito interessante essa colocação tua, né? Me fez lembrar essa fala de Lacan. Interessante. Sim. Eu preciso ser reconhecido, né? Eu gosto daquela frase de Freud, quando Dora chega e pergunta, se queixando, porque o neurótico está sempre se queixando do outro, ele queixa do outro para depois se queixar de si mesmo, e Freud pergunta qual é o seu papel nisso tudo. Qual é o seu papel na desordem que você denuncia? Exatamente. Então, colocando... José Aldo, a gente faz essa pergunta todo dia para os pacientes, diz aí, e qual é o seu papel? Exatamente. O que você fez? É importante essa pergunta, né? Para essa edificação subjetiva. Eu acho muito importante. E é isso. Fabiola? José Aldo, alguma pergunta? Retornei com o Dr. Marcondes aqui novamente. Pessoal, sintam-se à vontade para deixar o comentário de vocês, dúvida, alguma pergunta, caso tenha. E a gente está chegando aqui às 10, José Aldo. Eu creio que passou que nem percebemos, né? Hoje foi muito Eu achei que ia dar só uns 15 minutos só. Olha aí. Não é possível que eu tenha tanta coisa para falar sobre isso, não é possível. Mas é importante, isso abre o desejo, né? Temos que trazer o Dr. Marcondes aqui novamente, José Aldo, porque ele tem muito para falar aqui para os nossos as nossas divas, os nossos divos que acompanham aqui o Além do Divã toda quarta-feira. E a gente está chegando aqui nas considerações finais e a gente vai se despedir, deixar a mensagem para quem está nos acompanhando. E o convite está em aberto para o Dr. Marcondes voltar aqui novamente para o Além do Divã, né, José Aldo? Exatamente. Para mim, já deixo minhas considerações. É uma honra para mim tê-lo aqui, né? De ter dado essa oportunidade de estar com ele, né? Dialogando sobre os sintomas de caráter de psiquiatria. Eu admiro muito e sinto-me agraciado por você estar aqui no Além do Divã. E conto com sua presença, com outros temas que nós possamos trabalhar no futuro. Muito obrigado, Marconi, pela sua disponibilidade, por ter cedido um pouco do seu tempo, que eu sei que seu tempo é muito corrido, ter dado-nos essa oportunidade de estar aqui conosco no Além do Divã. Fabiola, quer falar alguma coisa ao doutor Marconi? Agradecê-lo, né, José Aldo, porque hoje o diálogo foi excelente, que eu só fiquei aqui no comentário, no chat, dando boa noite para o pessoal que está chegando, dando os comunicados e ouvindo, só apreciando a conversa. Sinta-se à vontade. Nara adorou, né? Muito obrigado. Isso. Sinta-se à vontade para se despedir, deixar alguma mensagem. Se ainda tiver mais alguma coisa que deseja também falar aqui para quem está nos acompanhando. Só lembrando para quem está por aqui que a gente está levando também o material que a gente produz aqui semanalmente para outra plataforma que a gente está levando agora para o YouTube do Além do Divã. E a proposta inicial era trabalhar aqui no Além do Divã sempre às quartas-feiras, e a gente está mantendo. E agora a gente está levando para o YouTube. Sinta-se à vontade, Marcos. José Aldo, Fabiola, eu agradeço muito o convite, as palavras do José Aldo também, fico envaidecido, quero agradecer, foi um prazer muito grande estar aqui. Podem contar comigo sempre que para que precisar. Acho que difundir psicanálise é uma função do psicanalista, né? Fazer igual Freud, inocular o vírus da psicanálise no mundo.
É uma honra para mim estar seguindo os passos do mestre aqui, mesmo com uma dimensão infinitamente menor. Mas foi um grande prazer, agradeço o convite e sempre que precisar estou à disposição. Lembrando, Marconi, esse programa eu pensei nessa questão, nessa provocação, né? Trazer esse conhecimento psicanalítico, sair um pouco do divã, né? Sair do divã para levar a psicanálise ao público, né? Trazer essa provocação, trazer, além do divã, quer trazer temas como política, filosofia, sociologia, religião. Legal. Fiquei aberto para que você, por exemplo, tem um tema. Eu gostaria de falar sobre isso, tal dia passa que a gente vai trabalhar o tema junto. Então, é uma provocação, como você falou bem, né? Nós devemos divulgar essa psicanálise. A psicanálise é a nossa paixão. Então, eu acho muito interessante isso, e o Além do Divã se com essa proposta. Muito obrigado José Aldo, pela sua presença. antes do Dr. Marconi sair, eu só queria fazer um convite para quem quer participar de estudos sobre psicanálise. Tem um grupo de estudo aberto, né, que você ministra, e também tem um grupo de estudo com a Orla. E você e o Dr. Marconi também vão ministrar o curso que está em aberto, que vai iniciar agora em março. Vocês também querem em março. E se vocês querem falar um pouquinho sobre, ou deixar o convite aberto para quem está assistindo, fique à vontade. Fique à vontade de falar um pouco da Orla. Olha, é muito importante, e isso, para quem tiver interesse e curiosidade em entender e conhecer a psicanálise, a Orla vai começar o curso agora em março. Acho que depois o José Aldo pode disponibilizar melhor os dados, o horário e tudo mais. O curso, no primeiro ano, a gente estuda Freud, e como é um curso de lacanianos, no segundo ano a gente se dedica a Lacan. Para quem tem interesse em clinicar, para quem tem curiosidade em conhecer. Não é um curso é um curso de formação teórica, mas que não forma um psicanalista, né? O psicanalista depende de análise pessoal, do estudo teórico que o curso provê, da leitura também e da supervisão, né? Então, o nosso curso dá uma boa norteada. É muito difícil para quem está começando entender por onde começo, como é que eu faço. Então, o curso, além da gente dar tentar dar um panorama, né? Porque é muito difícil, mesmo que a gente fique todo dia durante um ano, é um assunto vastíssimo, mas conduz o sujeito, leva o sujeito a ter curiosidade, a ler Freud, a se interessar por Lacan, a procurar toda a literatura psicanalítica. A psicanálise ela ajuda em todos os campos, na arte, na filosofia, na cultura, no direito, em qualquer campo. Então, para quem tem curiosidade, procure a Orla e pode começar a fazer o curso, vai se interessar, e procure, se tiver interesse, mesmo que não seja em ser analista, mas procurar um psicanalista para começar a sua análise. É uma coisa muito engrandecedora. Mas, repito, o curso não é só para quem quer ser psicanalista, é também para quem quer ser psicanalista. Mas dá uma série de ferramentas muito interessantes. Eu sou suspeito para dizer, mas é fascinante a psicanálise. Em psicanálise a gente debate filosofia, cinema, música, funk. Não importa. Tudo que é humano está na psicanálise. Então, esporte, futebol, está tudo ali. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, eu acho uma oportunidade fascinante. E o José Aldo vai dar aulas, eu também vou dar aula. O Eduardo Riabes, um excelente, um grande psicanalista, nosso mestre. Então, quem tiver interesse em procure a Orla. Augusto também, grande psicanalista, e tenho certeza de que não vai se arrepender. Então, gente, o Dr. Marconi já deixou aí a lembrete. Eu estarei dando aula na Orla, juntamente com ele, com o Augusto, o Dr. Eduardo já vi. Estarei também administrando um curso agora aos sábados, né? Já venho fazendo trabalho. Em Lacan nós falamos sobre perversão. Terminei o curso agora sobre transferência em Freud e Lacan. E agora vamos falar sobre a introdução a uma clínica psicanalítica, né? Vou dar uma introdução. Se você estiver interessado, procure Fabíola. E se você quiser aprender, se aprofundar no conhecimento da psicanálise, busque a Orla, busque. E o Além do Divã, essa provocação, né? Para que você também
que gostou, tem interesse, e você que está com algum sintoma, está passando por algum mal-estar, né? Faça essa análise, né? Procure um analista. Né? Isso é. Freud disse que aquele que passa por uma experiência analítica jamais esquecerá. Né? Isso é muito importante. E quanto mais, boa noite a todos, muito obrigado a todos que fizeram presente, que foram chegando agora. E a live hoje já passou mesmo, hein, Fabiola? Estou tão rápido, né? Quase chegando a 2 horas de live aqui, doutor Marcondes. Foi muito, muito, muito bom o diálogo mesmo. E quem Obrigado. sabe como é que vai ser o próximo? Isso. Será que a gente vai ultrapassar essa marca de Quem hoje? sabe, né? Quem sabe? Então, pessoal, a gente espera vocês aqui quarta-feira. Aguardem a gente divulgar o tema que a gente vai trabalhar semana que vem. E a gente está aqui sempre falando sobre psicanálise, envolvendo outra temática. A gente já falou sobre feminicídio. Busquem aqui na rede social de José Aldo, porque tem vários vídeos gravados dos temas que a gente já falou, com convidados também especiais, falando dessas temáticas, abordando inclusive com a psicanálise, que é o tema principal aqui do nosso programa. E o convite está em aberto para vocês participarem de grupo de estudo que José Aldo também ministra, o grupo reservado, e também do grupo da Orla, que é um grupo maior dos psicanalistas aqui do Maranhão, não é isso que eu estou marcando, José Aldo? E é isso. A quarta-feira estamos aqui novamente e a gente conta com a participação de vocês. Divulguem o Além do Divã, o link está em aberto, podem divulgar nas outras redes sociais para algum amigo, algum parente, e o conteúdo que você achou interessante, sinta-se à vontade. O conteúdo é de vocês, né, Giseldo? É o que a gente sempre diz, é para vocês, o conteúdo é de vocês e até quarta. Boa noite, doutor Marcondes. Boa noite, Giseldo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.